vamos tecer essa bolsa linda, essa é a Mia. É uma bolsa toda feita em pontos baixíssimos. Olha como fica lindo o desenho dessa trama. Além de deixar também a bolsa super estruturada, essa bolsa não tem forro, não precisa. A trama fica super fechadinha e super estruturada. Eu usei aqui um fio de 3 milímetros, mas se você usar um fio de 4 milímetros, ela vai ficar ainda mais estruturada, tá? Usei acessórios da Altero, um fecho imantado, esse pino aqui para a colocação da alça, que já dá todo um charme aqui pra bolsa também, alça de corrente, mas você também pode colocar de couro, se você preferir, e coloquei aqui as minhas iniciais também, todos os acessórios da Altero. Para trabalhar com o fio de 3 milímetros, eu tô usando a agulha de 4 milímetros, tá? Por se tratar de um ponto bem justinho. A versão que a gente vai fazer agora é nessa cor maravilhosa aqui, o verde oliva. O fio é o fio da Cris de poliéster. E essa outra cor aqui, que eu não tenho o nome da cor, mas eu tenho o número da cor, é o 8166. É um tom de nude. E vamos trabalhar com essas duas cores. Vamos lá, então? Vamos começar aqui, ó, dando um giro na agulha e fazendo correntinhas. E nós vamos trabalhar aqui 100 correntinhas, tá? Então, vamos lá? 100 correntinhas, a gente vai trabalhar aqui. Finalizei as 100 correntinhas, vou fazer uma a mais pra virada e vou trabalhar nessas alcinhas aqui, ó. E vou fazer pontos, vamos trabalhar pontos baixíssimos em cada argolinha de cada corrente. Então, ó, a gente vai trabalhar aqui pontos baixíssimos por toda a extensão das 100 correntinhas. Pontos baixíssimos. E vamos seguir até o final da carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira, toda em pontos baixíssimos, pegando nessa alcinha aqui. E a gente faz até aqui, vai ficar esse nozinho aqui, tá? Vou virar o meu trabalho, vou fazer uma corrente aqui e vou pegar essa alcinha aqui, ó. E vou seguir fazendo, ó, uma alcinha aqui do baixíssimo. E vou seguir fazendo baixíssimos aqui, ó. Toma cuidado para não deixar muito justo esse ponto, porque senão fica difícil na próxima carreira de fazer o ponto, tá? Então, ó, vou seguir aqui fazendo pontos baixíssimos, pegando, ó, nessa alcinha aqui, tá vendo? Que é justamente o baixíssimo aqui, ó. Então, vou pegar nessa alça aqui e vou fazer baixíssimo. E vou seguir fazendo pontos baixíssimos por toda a vida, até terminar o tamanho dessa faixa que a gente quer para a troca de cor. Eu vou adiantar aqui e volto pra gente continuar. Finalizei a faixa com o verde oliva, antes da gente começar a faixa central. Eu fiz aqui 20 carreiras e já vou tirar a medida para vocês saberem quanto que deu aqui, ó. Deu 6,5, quase 7 centímetros. E também vou tirar a medida aqui do comprimento total dessa peça, que deu 48 centímetros, tá? 48 centímetros. Então, fiz as 20 carreiras aqui.
Aqui foi uma emendinha, depois eu vou pôr pra trás. Fiz aqui e olha só que lindo que fica esse trabalho. Agora, a gente vai fazer a troca de cor, tá? Então, eu vou cortar o fio. Vou queimar aqui essa ponta. Então, ó, eu finalizei a carreira. E aí, eu vou começar com a outra cor agora, a corrente, pra começar essa carreira. Uma informação importante, a gente vai trocar a cor no lado direito. Esse é o lado direito, tá vendo? Vou mostrar o lado do avesso que vocês vão entender a diferença. Ó, tá vendo que aqui fica esse calombinho aqui, ó? E desse lado vai ficar só a trancinha, ó, tá? Então, esse é o lado direito da peça. Então, a gente vai trocar o fio do lado direito, vocês vão entender por quê, como que vai ficar desse lado aqui. Então, vamos lá. Então, vou pegar o fio aqui, o meu outro tom, vou fazer a corrente aqui, tá? Vou pegar aqui pra ajustar, que depois eu vou arrematar. E esse fiozinho aqui, ó, que nem precisa ser tão grande, eu vou puxar um pouquinho mais. Eu vou arrematar ele aqui. Então, ó, eu já venho aqui nesse primeiro, ó, vou ajustar aqui, vou deixar esse fiozinho aqui e vou fazer o meu baixíssimo. E aí, venho no próximo, passo esse fio aqui por baixo e faço. Venho no próximo e vou fazendo, ó, e vou arrematando esse fio aqui. E o último arremate aqui, deixo ele pra baixo e, ó, aqui eu ajusto e vou agora trabalhar com essa outra cor, fazendo exatamente o mesmo pontinho. E aí, eu vou mostrar pra vocês por que que eu preciso trocar a cor no lado direito, tá? Olha, aqui ele fica com a trancinha, olha do lado avesso, ó. Além do arremate aqui, tá vendo? Ele fica com esse pontinho aqui. Então, aqui fica uma troca de fio mais suave, mais bonita. Então, a gente vai seguir trabalhando agora algumas carreiras com essa cor. Eu trabalhei aqui 8 carreiras, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui também 8 carreiras e aí a gente volta pra fazer a nova troca de fio. Finalizei a faixinha, então foram 2, 4, 6, 8 carreiras. A gente conta, ó, por cada trancinha, tá vendo? 2, 4, 6, 8. 8 carreiras aqui, então, e olha que lindo que já tá ficando isso aqui. Agora, a gente vai fazer novamente a troca de cor. Então, eu vou cortar agora esse fio aqui. Vou queimar essas pontas pra não desfiar. E vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz quando eu troquei a cor aqui, tá? Então, eu vou fazer a corrente já com a nova cor. E aí, vou seguir fazendo, e aí, vou prender já esse fio aqui, o verde. Esse aqui eu vou ajustar e vou prender o verde aqui. Vamos só ajustar aqui. E aí, vamos seguir fazendo pontinho, já prendendo esse fio pra fazer o arremate dele. E aí, vou seguir fazendo agora mais 20 carreiras com o verde oliva. Seguindo, fazendo pontos baixíssimos, como a gente fez desde o início, tá? Olha lá, lembrando que a troca de cor é do lado direito, ó, pra ficar assim, imperceptível, como vai ficar aqui. Olha aqui atrás como fica, tá? Então, a gente vai fazer essa troca de fio sempre do lado direito. Finalizei as 20 carreiras desse lado, então, o corpo da nossa bolsa está pronto. E aí, eu vou tirar a medida pra vocês da largura. Ó, ela ficou com 16 centímetros de largura. E o comprimento
ela ficou com 45 de comprimento, tá? E aí, uma coisa importante que eu vou falar pra vocês. Muita coisa pode mudar essas medidas. Tensão de ponto, número da agulha, qual fio você vai usar, enfim. Mesmo que você use exatamente o mesmo fio que eu tô usando, coloque o mesmo número de pontos, faça o mesmo número de carreiras, pode dar diferença em virtude da tensão do ponto, tá? Então, assim, pense na medida que você quer. Quando eu terminar essa aqui, vocês vão ver a medida que vai ficar a bolsa pronta. E aí, vocês têm já todas essas medidas aqui da bolsa aberta ainda. Então, você vai entender o tamanho que ela vai ficar. Então, se você quer maior, você aumenta o número de correntes iniciais e aumenta o número de carreiras, tá? Então, se você quer ela mais larga, você vai fazer não 20, vai fazer 24, 26 carreiras em uma cor. E aí, aqui, se você quiser aumentar também o tamanho da faixa dessa cor do meio, você pode aumentar. E, enfim, vai aumentar. Eu fiz uma outra, eu vou mostrar pra vocês já. Uma marrom, e ela ficou um pouco mais larga. Então, aqui a gente tem 100 correntes, tá? Na marrom, eu coloquei 110, tá? Coloquei 110 e fiz 2 carreiras a mais aqui nessa cor predominante. Aqui no meio eu deixei as 8 carreiras mesmo. E aqui eu fiz mais carreiras, tá? Fiz 24 e 24. Eu mostro pra vocês, mas enfim. Tá aqui, então, a nossa bolsa. A partir daqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o acabamento, que também é em ponto baixíssimo. Estamos falando de uma bolsa toda feita em ponto baixíssimo, então a gente vai finalizar agora com ponto baixíssimo. Estou aqui do lado direito, tá? Finalizei, então, a última carreira do lado direito, porque vocês lembram quando a gente mudou de cor aqui? A gente finalizou do lado avesso e começou aqui do lado direito com a outra cor. Então, eu finalizei aqui a última carreira do lado direito, porque a gente já vai trabalhar aqui e na outra ponta, e essa já vai estar feita, tá? Porque, teoricamente, aqui vai ter uma carreira a mais, e quando a gente vier aqui e fizer o baixíssimo desse lado, vai ficar igual, ok? Então, aqui, ó, a gente vai fazer uma corrente, e aí vamos pegando aqui nessas alcinhas, ó, e esse acabamento tem que ser perfeito, porque é esse o acabamento dessa bolsa, que é onde vai ficar o fecho dela, tá? Então, ó, a gente vai pegando aqui, ó, tá vendo, ó? Nessas alcinhas aqui, ó, e vamos fazendo ponto baixíssimo, ó, sempre olhando, tomando cuidado com a tensão, pra deixar ela bem bonitinha assim, ó. Então, a gente vai fazendo aqui, aqui, ó, mais ou menos um ponto por, na verdade, não é por carreira, né? Aqui são 2 carreiras, olha que lindo esse acabamento, tá? Então, a gente vai fazendo, inclusive, vamos fazer da mesma cor em cima desse claro. Olha que lindo. E aí, a gente vai seguir fazendo baixíssimo aqui. Ficou bem repuxadinho, vamos por aqui. Esse aqui depois a gente arremata. Vou fazer o último ponto bem aqui, ó, no nozinho. E olha só que lindo que ficou. Vou virar aqui o meu trabalho. Faço uma corrente pra virada e aí, ó, aqui é mais fácil. Eu acho que aqui nem vai precisar fazer uma corrente, porque eu já peguei no último nozinho aqui, então já dá pra vir direto aqui, ó. E vou fazendo agora nessas alcinhas aqui,
ó. Olha só, tá vendo? Então, vou pegando essas alcinhas e vou fazendo baixíssimo, e aí eu vou completar o número de carreiras pra ficar igual desse lado e desse lado, tá? Então, eu vou adiantar aqui, vou fazer baixíssimo por toda a volta, vir até aqui, quando chegar aqui eu volto, mas a gente finaliza aqui, tá? Cheguei aqui no final, e aí a gente vai fazer o acabamento. Tá vendo que falta um pontinho aqui, ó? Então, eu vou fazer esse pontinho agora. Primeiro eu vou cortar o fio. Vamos queimar aqui, queimar essa pontinha. Vou pegar uma agulha mais fina e aí, ó, vou puxar isso aqui pra fora. E aí, eu vou vir aqui, ó, nesse aqui, que é o primeiro pontinho, venho de trás pra frente nele. Levo pra lá essa laçada. E aí, venho aqui, ó, no meio desse aqui e puxo pra cá. E olha que perfeito, tá? Agora, eu tenho que falar uma coisa importante sobre arremate nessa peça. Essa é uma peça que não tem forro, então a gente tem que tomar muito cuidado com esses arremates, para que eles fiquem o mais disfarçados possíveis, tá? Então, ó, por exemplo, esse fiozinho aqui branco, então, ó, deixa eu tentar. Eu vou vir com uma agulha um pouco mais fina e venho aqui, ó, por entre a trama e trago ele. Não vou passar ele muito, tá? Mas, ó, vou ajustando pra deixar ele o mais disfarçado possível. Porque a gente não tem forro nessa peça, então esse acabamento tem que ficar lindo também. Então, ó, venho aqui, trago ele pra cá, e eu acho que já é suficiente, tá vendo, ó? O mais discreto possível. Vou cortar aqui, e aí vou queimar com a chama azul, tá vendo que em cima ela tá amarela? Embaixo ela é azul, é nessa chama que eu vou queimar. Ai, ó, ela pegou. E, ó, venho aqui e... tá? Pra ficar o mais discreta possível. A mesma coisa com esse aqui. Esse aqui a gente vem aqui e vamos fazer esse arremate. Esse aqui ainda preciso arrumar, pra ficar o mais discreto e o mais bem acabado possível. Antes de começar a lateral da bolsa, eu fiz uma divisão aqui. Isso aqui é super importante pra não entortar a bolsa na hora de costurar a lateral, tá? Então, eu separei aqui, ó, uma altura de 36 pontos. 36 pontos vai ser a altura da bolsa. Então, é isso aqui, ó. Essa é a altura dela, tá? Ó. Aqui tem 8 pontos, que é a largura da lateral. E aqui mais 36, e aí ela vai ficar assim, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Então, fizemos aqui as marcações de onde a gente vai costurar a nossa lateral, tá? Feito isso, a gente pode, então, começar a lateral. A gente vai, então, como que vai ser feita a lateral? A gente vai fazer exatamente na mesma direção a trama. Então, a gente tem aqui 36 pontos. Então, a gente vai fazer, então, um cordão com 36 correntes e uma a mais pra virada, tá? Então, a gente vai fazer aqui 36 correntes pra trabalhar a lateral. Fiz, então, as 36 correntes, faço uma a mais pra virada e vou trabalhar nessas alcinhas aqui da corrente, fazendo baixíssimos. Então, agora a gente vai trabalhar carreiras, igualzinho fizemos o corpo da bolsa, em baixíssimo, até a gente chegar ali na largura da nossa lateral. Eu vou adiantar aqui, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Como eu já falei, essa bolsa é toda trabalhada em pontos baixíssimos. Então, a gente vai trabalhar aqui na lateral da mesma forma, e eu já volto aqui para mostrar quantas carreiras a gente vai fazer para finalizar a nossa lateral.
Finalizei a minha lateral, quer dizer, finalizei as carreiras, eu fiz 11 carreiras, por quê? Porque agora a gente vai começar o acabamento igual a gente fez no corpo da bolsa, ponto baixíssimo aqui, mais uma aqui e vai completar 12 e fecho aqui. Então, exatamente o mesmo acabamento que fizemos no corpo da bolsa em baixíssimo, nós faremos aqui, tá? Então, eu venho aqui, finalizei carreira 11, já venho aqui com baixíssimo, 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 fechei. Não vou cortar o fio, vou vir até aqui e volto pra gente continuar. Finalizei, então, passei baixíssimo aqui em toda a volta, cheguei aqui e eu não vou cortar o fio, porque a partir daqui a gente já vai começar a costurar na bolsa. Então, vamos lá. Deixa eu aproximar aqui, vou pegar aqui a bolsa e vou começar aqui, ó, desse lado. Vou virar aqui. E aí, ó, eu vou tirar o marcador e venho aqui, vou tirar ele e já vou fazer, então, o primeiro pontinho, que é um baixíssimo. Vou pegar uma alcinha daqui com uma alcinha aqui do corpo da bolsa e vou fazer baixíssimo. E vou trabalhar assim, pegando uma alcinha daqui com uma alcinha daqui e fazendo ponto baixíssimo, tá? Ó, essa é a costura que a gente vai fazer, pegando uma alcinha de cada lado. Lembrando que a gente tem a mesma quantidade de pontos aqui na lateral e no corpo da bolsa, então, vai dar certinho, pegando um ponto de lá e um de cá e fazendo esse baixíssimo para essa costura ficar linda. Vou acelerar aqui e volto. Tô chegando aqui no meu próximo marcador, só para mostrar para vocês que deu certinho, ó. Eu tenho 2 pontos aqui e 2 aqui. Lembra que o marcador ele tá marcando a lateral, tá? Eu tenho os 8 pontos aqui do meio. Então, vou tirar o marcador e vou fazer aqui o último pontinho. E agora, vou trabalhar o fundinho aqui da lateral nesses pontinhos, tá? E aí, assim, vou seguindo até chegar no final da costura. Vou dobrar aqui pra facilitar, até chegar no final da costura. Olha aqui, ó. Que certinho que vai, tá? E aí, vou finalizar a costura aqui na lateral, tá? E já volto aqui. Tô chegando aqui no final, nos últimos pontinhos. E olha só como deu bem certinho. E olha só que coisa mais linda. Olha que perfeição. Olha aqui. Que linda que já tá a nossa Mia. Agora, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa do outro lado e costurar igualzinho ensinei aqui, tá? Então, eu vou adiantar aqui e volto pra gente ir pra uma outra parte agora. Olha só que lindeza que já tá a nossa bolsa Mia costurada aqui nas laterais. E olha que fofura. Ai, gente, eu sou suspeita pra falar, eu sou apaixonada. E olha só, uma trama super fechada. Então, ó, ela não precisa de forro, né? A gente tá falando de uma bolsa pequena. Então, se a gente colocar forro aqui, ela vai ainda ocupar mais espaço, e é o que a gente não quer, porque é uma bolsa, a proposta dela é ser uma bolsa pequena mesmo. Agora, a gente vai colocar, então, o fecho nela. E o fecho que eu escolhi pra colocar nela, você, inclusive, pode escolher um outro fecho. Esse fecho imantado aqui, ó, da Otero, olha como ele é forte, tá? E aí, a gente vai costurar ele aqui, tá? Uma ponta aqui na alcinha e uma ponta aqui. E aí, ó, eu peguei uma agulha de tapeceiro, eu não dei nó, tá? Porque a gente não vai dar nó. Isso por quê, gente? A gente tá fazendo uma peça que não tem forro, então a gente precisa tomar muito cuidado com os acabamentos.
Então, eu vou vir aqui, ó, bem do ladinho aqui do fio dessa cor, vou inserindo a agulha, ó, e trago, e aí vou deixar uma pontinha aqui, ó, pra eu queimar e esconder ela aqui. E aí, venho subindo no desenho da trama pra não aparecer muito, tá? Que a gente tem um fio aqui, um arremate aqui. Então, eu vou subindo, ó, esse fio aqui no desenho da trama, tá vendo? É óbvio que vai mostrar que tem um fio a mais aqui, mas tá bem disfarçado. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse acabamento aqui, pra gente deixar uma peça bem feita, bem acabada, sem aquelas coisas feias de acabamento mal feito, tá? Então, ó, venho subindo aqui, deixei uma pontinha aqui que depois eu vou queimar e esconder, mas tá vendo como tá bem disfarçado? Ó, praticamente não dá pra ver aqui. Então, venho aqui. Quando a gente vai forrar, aí sim a gente pode dar um nó, aí não tem tanta preocupação, não que não tenha, né? É importante que faça sempre um acabamento bem feito, mas eu já não tenho toda essa preocupação de ficar aparente. E aí, ó, eu venho aqui porque eu vou prender bem aqui no meinho, ó. E aí, eu venho aqui, ó, ponho a agulha pra cá. Olha lá como ficou bonitinho. Tá vendo? E aí, aqui eu vou queimar com a chama azul do fogo, tá? Ó, vocês vão ver que tem uma chama amarela, não é com essa amarela, é com a azul. É essa aqui de baixo, pra não ficar preto. Venho e trago pra cá, ó, bem no meinho aqui. E aí, já pego aqui uma parte do fecho e começo a prender ele aqui, bem na pontinha mesmo, tá? E aí, aqui é só uma costura assim, de vai e volta, ó. Tá? Pra deixar ele bem presinho. Vou dar aqui várias idas e voltas. Opa, aqui por... Só colocar aqui certinho. Ai, olha, atravessei a trama no meio, tá vendo? Fiz uma caquinha aqui. Pronto. E aí, vou indo e vou fazendo aqui, vou dar umas 6 voltas, tá? Porque isso aqui tem que ficar bem presinho. Tomando cuidado aqui, pra não abrir a fibra do fio. Então, por isso que eu tô aqui, ó, achando aonde eu vou inserir essa agulha. Que não atravesse a fibra do fio. Tá? E vou fazer isso aqui. Venho aqui, passo aqui no meio, ó, por baixo. E vou... Opa, pontinha. E vou fazendo essa costurinha aqui pra deixar ele bem presinho. E aí, olha o que é legal, ó. Eu tô usando a mesma cor e o mesmo fio aqui. Tá vendo que fica bem disfarçadinho? Agora, eu preciso pôr um pontinho desse lado aqui. E... é isso, ó. Eu vim com um pontinho agora bem aqui. E olha lá, que lindo, tá? Agora, o arremate é a mesma coisa. Eu vou voltar agora do outro lado. Eu subi o fio por aqui, vou descer por aqui, tá? E fazer exatamente o mesmo arremate. Vou com bastante cautela, cuidado, devagar. Vou acompanhando aqui a trama. Ó, tá vendo? Aqui já tá bem apertadinho, tem que tomar cuidado. E vou descendo até... não preciso chegar até lá onde eu comecei. E aí, vou queimar e ele vai ficar bem firminho. Tá difícil pra mim, porque o trabalho tá distante dos meus olhos. Então, esse aqui a gente tem que fazer com bastante cuidado. E aí, vou trabalhando aqui, ó. Olha lá como fica um trabalho lindo. Agora, aqui eu já vou cortar e vou queimar
exatamente a mesma coisa aqui. E aí, gente, ó, vou fechar aqui a minha bolsa, deixar ela bem retinha. E vou marcar aqui, ó, aonde que eu preciso costurar a outra, o outro lado. E aí, eu marco aqui, ó. E aí, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou deixar marcado, eu vou pegar uma outra agulha, que eu não tô com ela aqui, mas eu tô só mostrando como que vocês vão fazer. Vão marcar aqui com uma outra agulha. E aí, vocês vão vir fazer essa mesma manobra aqui por dentro, ó. Abre a bolsa, vem trazendo o fio aqui pelo cantinho, até chegar no lugar que tem que costurar e fazer a mesma costura, tá? Eu vou adiantar aqui, costurar os dois lados e volto pra nossa próxima etapa. Prontinho, costurado os dois fechinhos, olha só que maravilha. Coloquei as linhas iniciais aqui, que também é uma peça lá da Altero. E coloquei esse mosquetão redondo, tá? Mas tem várias opções de mosquetão que vocês podem colocar. Eu vou mostrar nos outros dois, as outras duas versões que eu fiz, tá? E nessa aqui eu vou usar uma alça em couro. E aí, a gente vai encaixar aqui essa alça e olha só que linda que ficou com essa alça em couro. E está, opa, acertar aqui, está pronta a nossa miá. Eu vou mostrar agora as outras duas versões para vocês, com opção de que vocês podem utilizar e usar a criatividade. Pode, inclusive, mudar esse fecho, tem vários modelos de fecho que pode ser colocado aqui. A alça, enfim, você pode usar a criatividade, fazer ela toda colorida. Eu vou trazer as outras pra mostrar. Essa é a preta, eu coloquei uma alça em corrente. E olha aqui que detalhe mais lindo. Eu coloquei esse pino aqui pra prender a alça, que deixou linda. O fecho é o mesmo, também coloquei aqui as linhas iniciais e ela ficou maravilhosa. Temos também a marrom. Olha que coisa mais linda. Preciso arrumar isso aqui. Bom, o fecho também é o mesmo, tá? O fecho imantado. Aqui eu já coloquei uma meia argola, tá vendo? Eu costurei a meia argola e coloquei a alça aqui em corrente, tá? E a nossa verde maravilhosa, que aí eu coloquei já um mosquetão redondo aqui e prendi a alça em couro. E essa aqui tá com os detalhes, as ferragens prata e as outras duas dourado. Me conta aí qual das três você mais gostou. E eu quero ver depois as suas criações. Quando eu fizer, posta e me marca lá no meu Instagram.